rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, estamos de volta com o nosso programa, o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade, e que nós temos comentado essa obra básica de Allan Kardec, capítulo por capítulo. Hoje nós estaremos fazendo uma análise sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o interessante é que Allan Kardec, ele coloca como primeiro versículo a ser estudado o referente a Mateus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Nós já tivemos até a oportunidade, num programa anterior, fazermos uns comentários, sobre esse versículo de Mateus e relacionando inclusive com as comemorações do Natal de Jesus. Então é realmente uma proposta, bastante significativa, essa que foi registrada por Mateus, de amar os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos caluniam. Então ele inicia, Allan Kardec, esse capítulo 17, Sede Perfeitos, com essa colocação registrada por Mateus. E o interessante é que em seguida Allan Kardec ele passa já a analisar o significado, desses versículos de Mateus, e não só colocando seus comentários, mas introduzindo também as instruções dos Espíritos. E aí aparece inclusive um fato muito importante, porque Allan Kardec destaca que esse caractere de busca, de aperfeiçoamento, de compreensão e de respeito ao próximo, ele se concretiza com a prática da caridade. Então Allan Kardec registrou, escreveu em Evangelho segundo o Espiritismo: é preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e a que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Então Allan Kardec começa a falar sobre a importância do perdão, a importância do respeito ao próximo, que é o significado do amar os vossos inimigos. E essa concepção, no sentido bem largo, da interpretação e da palavra, nos leva justamente àquilo que Kardec chama como a verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Então o codificador, em função dessas palavras-chave, ele passa a tratar o que significa na prática o amor ao próximo. Então o sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, está assentado na concretização, na ação daquilo que Kardec destacou como palavras importantes, palavras de ordem: benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Essa nova prática das relações entre as pessoas e proposta na relação entre as pessoas e o contexto social é que pode levar a uma melhoria, a um progresso, da humanidade. E aí Allan Kardec ele tece considerações sobre qual o significado do homem de bem.
Então, o verdadeiro homem de bem, escreveu Kardec, é aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Então é quando não há interesse, é quando não há nada aquilo que possa macular essa relação entre as pessoas. Então é ter fé em Deus, na bondade divina, na sua justiça, na sabedoria divina. É ter fé no futuro, né? Por isso que nós temos que pensar no valor dos bens espirituais que estão acima dos chamados bens materiais e que são passageiros. O verdadeiro homem de bem é aquele que sabe vencer as vicissitudes, os percalços da vida, que encontra satisfação, que encontra alegria nos benefícios que ele faz, no sentido de prática do bem. Isso deve encher o seu coração, o seu íntimo, de regozijo. Então, o verdadeiro homem de bem, segundo Allan Kardec, é bom, é humano, benevolente para com todos, sem preferência de raças, de crenças, em todos vê irmãos. Então, essas circunstâncias, elas caracterizam então a prática da caridade, que é a prática do amor ao próximo como a si mesmo. Allan Kardec, ele passa inclusive a considerar e lembrar que essa prática da caridade é que pode melhorar uma nova ordem ou chegar a uma nova proposta de ordem social. E essa ordem social é realmente com base no respeito ao próximo. Então ele destaca o subordinado de uma pessoa, então ele compreende os deveres da sua posição, mas tem o escrúpulo de cumprir de uma forma consciente. O homem de bem respeita os seus semelhantes em todos os seus direitos, dados pela própria natureza, a começar do direito à própria vida e aquelas condições que favorecem a vida. Então vejam bem, nesse capítulo Sede Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aí Allan Kardec passa a tecer considerações sobre os bons espíritas. Em primeiro lugar, ele fala no homem de bem no sentido geral, agora são os bons espíritas, mostrando que o espiritismo, quando bem compreendido, quer dizer, quando bem internalizado pelas pessoas, vai mostrar o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão. Ou seja, o verdadeiro espírita para Kardec é a mesma coisa que o verdadeiro cristão, que coloca em prática o quê? A moral de Jesus, a moral do Cristo. Então, essas orientações, elas são significativas. Nós temos que lembrar que lá no primeiro livro do Espiritismo, Livro dos Espíritos, a terceira parte são perguntas e respostas sobre as leis morais de Jesus. Então vejam bem, aí é que vale a pena nós pensarmos que o bom espírita é aquele que tem uma maturidade espiritual, um esforço de colocar em prática a maturidade espiritual com base num senso moral, não é? É essa que é a ideia registrada por Allan Kardec. E ele faz uma colocação que é muito interessante, quando ele diz o seguinte, é uma frase marcante, muitas vezes repetida: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então é esse que é o verdadeiro espírita. Então nós temos que reconhecer que nós somos seres espirituais em marcha de aprendizagem, submetido a testes naturalmente. Mas a grande característica é o esforço para dominar as más inclinações. Allan Kardec, nesse capítulo 17, ele passa também a comentar a parábola do semeador, não é? Essa parábola, que é registrada por Mateus,
do homem, né, que saiu para semear. Então, aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu no terreno pedregoso, a outra parte caiu nos espinheiros, e enfim, uma parte caiu na boa terra. Então aí é interessante que Jesus teria dito e registrado por Mateus: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra no meio das pedras é o que escuta a palavra, recebe, mas em vão, não é aproveitado. Então todos aqueles ambientes em que a semente caiu significam do não aproveitamento. Aquelas que são abafadas pelos espinhos da vida, pelos contextos da vida, né? Aquelas que são levadas por pássaros, né? Retiradas por devaneios, por ilusões, etc. E por fim aquela que é aproveitada na terra fértil, que é o espírito encarnado, que quer se esforçar para dominar as suas más inclinações, em colocar em prática a lei da benevolência, da indulgência, do perdão e a da caridade. Então é esse o significado da parábola do semeador. Então essa parábola da semente, ela representa a diferença que existe entre formas de se aproveitar os ensinamentos de Jesus. E à luz do Espiritismo, isso é muito importante, porque significa também o esforço da criatura de aproveitar a sua reencarnação, de aproveitar a sua vida corpórea como espírito imortal. Ainda nesse capítulo 17, Allan Kardec introduziu as instruções dos espíritos. Então ele fala do dever, que o dever é uma obrigação moral diante de nós mesmos, diante da nossa consciência. O dever então faz parte da lei da vida. Ele se encontra nos mínimos detalhes, né? O dever de cumprirmos bem com os objetivos de vida, com as nossas ações, ou seja, em paz com a nossa consciência, colocando em prática as leis divinas ensinadas e ampliadas pelos conceitos de Jesus. É importante lembrarmos que os espíritos escreveram que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo, e termina no limite que não gostaríeis de ser ultrapassado em relação a vós mesmos, então respeito ao próximo como a si mesmo. É isso que significa dever. Então, numa época em que é muito comum falar-se em direitos, vamos pensar também nos deveres que nós temos. Os deveres conosco mesmo, com a nossa consciência, com o nosso esforço de aprimoramento moral. O dever de conviver melhor com as pessoas, de aprendermos a respeitar o próximo. O dever de contribuirmos com o progresso geral no contexto em que nós vivemos. Então, segundo os espíritos escreveram a Kardec, o dever é o mais belo laurel da razão. O dever cresce, o dever se irradia sob a mais elevada forma em cada uma das etapas, né, superiores do mundo, da humanidade em que nós vivemos. Allan Kardec também coloca aqui a mensagem sobre a virtude, e que é exatamente o cultivo de virtudes é que é necessário para os momentos em que nós vivemos. Nós temos que valorizar, temos os valores assentados no ensino moral de Jesus e colocarmos em prática as virtudes, né, emanadas do cristianismo e enaltecidas pela mensagem espírita. Mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas virtudes com base no orgulho. Então a simplicidade é importante. Então Allan Kardec inclusive
faz comentários e traz mensagens espirituais sobre a questão dos superiores e dos inferiores, onde os espíritos escreveram, e Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, que o sentimento do dever que dá a sua fé e a certeza de que o destino num caminho reto, né, é uma dívida que nós temos que ressarcir e aceitarmos, acertarmos inclusive mais cedo ou mais tarde. Dessa forma, é muito importante esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, portanto, do sede perfeitos. E aí, Allan Kardec introduz uma mensagem espiritual intitulada O Homem no Mundo, onde o espírito que escreveu essa mensagem, que se intitulou Um Espírito Protetor, ele escreve que o sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, lembra-nos que nós fomos chamados para entrar em contato com espíritos de diversas tendências, de diversas circunstâncias, de natureza diferente. A diversidade faz parte do mundo em que nós vivemos, mas ele nos recomenda: sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando com dias que o aproximam da sua herança. Então, nesse capítulo, Sede Perfeitos, as mensagens espirituais relacionadas com o tema, escolhidas por Allan Kardec, essa assinada pelo Espírito Protetor, ele encerra dizendo o seguinte: não imagineis que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Quer dizer, sacrifícios e mais sacrifícios. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que a vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor, escreveu o Espírito, e abençoa aqueles que o amam, santa e eternamente. Então essas mensagens falam, portanto, que a perfeição moral, ela consiste não no sacrifício ou maceração do corpo, mas na realização, no crescimento, no aproveitamento da nossa existência corpórea. Então nós temos que aprender a cuidar do corpo e cuidarmos do espírito, cuidarmos das necessidades para o equilíbrio da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual e de valores, assentado nas virtudes, assentado nos ensinos morais de Jesus. Esse é o grande significado, é a mensagem que esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece com base naqueles versículos iniciais de Mateus sobre os sede perfeitos. Então vejam bem, ao encerrarmos neste programa sobre esse tema, né, o capítulo 17, Sede Perfeitos, lembremos que nós vivemos num mundo bastante complexo, cheio de dificuldades, cheio de contrastes, cheio de dúvidas. São os testes que nós, espíritos encarnados, estamos vivenciando como parte de um processo de educação e de aprimoramento espiritual. Então isto tudo é necessário. Então o Espiritismo nos oferece uma visão ampliada dos ensinos de Jesus, das bem-aventuranças, né? De todos aqueles acenos que levam à esperança, ao fortalecimento da fé
e ao estímulo da prática da caridade, porque nós entendemos as razões de tudo isso. Então escreveu o Espírito: amai vossa alma, mas cuidai também do corpo. É preciso cuidar de ambos. Então nós, lembremos, o corpo, segundo André Luiz, é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Segundo André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, a reencarnação é um meio, a educação divina é um fim. Então todos nós, seres encarnados aqui na Terra, estamos nesse processo que é um chamamento para a educação divina. E a educação divina é a aproximação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir com os ensinos de Jesus, né? E que foram catalogados no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, começando por exatamente o versículo de Mateus: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam, porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então é esse tratamento que Allan Kardec desenvolve no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, deixando-nos claro o nosso papel como espíritos reencarnados, espíritos imortais, e que nós estamos aqui agora para darmos mais um passo, mais um esforço no sentido do nosso aprimoramento espiritual. É, portanto, um processo de educação espiritual. Daí a razão de Allan Kardec ter feito aquele conceito que nós lembramos há pouco, que o verdadeiro espírita, ou seja, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Com isso, então, nós completamos o estudo desse capítulo 17 e continuaremos num próximo programa.